Olá, gente, boa noite. É com enorme alegria que nós iniciamos mais um encontro, né, para nos debruçarmos sobre a obra Cartas a Cristina, de Paulo Freire, e hoje, em nosso acolhimento, teremos Anaísa Oliveira, que está aqui conosco e fará esse momento. Sejam bem-vindas e bem-vindos todos vocês que se fazem aqui presentes. Viu, Anaísa, querida, é contigo. Olá, boa noite. Eu sou a Anaísa, eu estou no GPIF desde o início do semestre, estou no presencial e no online. Eu sou do sétimo período do curso de de Pedagogia, sou formada em Geografia também, e eu trouxe um poema de um autor seridoense, intitulado de O Semeador, de Augusto Diniz. Augusto Diniz, ele nasceu em 1991. Ele é professor de geografia há 15 anos, é poeta codelista, agricultor e morador da zona rural de Jucurutu, sempre estudou em escolas públicas, é licenciado em geografia pela UFRN e especialista em educação ambiental pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Emanuel vai projetar, né? Vamos semear cultura plantando esta semente, tal qual o agricultor que esperançosamente planta com fé de que a chuva vem molhar o solo quente. No meio desse sertão, no calor e na secura, desabrocha a resistência na luta da agricultura, de quem semeia na terra e também promove cultura. Poesia de cordel é cultura popular, cantoria de viola é cordel a se cantar, é a nossa identidade, marca viva do lugar. Valorizar a cultura é algo nobre e urgente. Esta semente precisa de zelo constantemente, pois até a maior árvore um dia já foi semente. Semeando a poesia com fé e disposição, mostrando toda a riqueza e beleza desse chão. Poesia é alimento para a mente e para o coração. Plantar sementes diversas e regá-las todo dia, nesse trabalho constante, colherá com alegria, no roçado da cultura, balaios de poesia. Semear é escolher um bom solo para plantar, sabendo que na colheita não vai se decepcionar. Não se arrepende quem luta por cultura popular. Como diz a poetisa de forma muito bonita, e assim segue o poeta, na voz e na rima escrita, quebra pedra e planta flores onde ninguém acredita. Semeando sempre o bem para ele poder crescer, sem derrubar o seu próximo, faça o que deve fazer. Caminhando e semeando, no fim tens o que colher. Aprendendo com os erros e com esse aprendizado, superando os obstáculos, consciente do ditado: entre o plantar e colher existe o zelo e o cuidado. Com os muros levantados, não se vê os horizontes. Muros da ignorância tem por aí aos montes. Vamos derrubar esses muros e então construirmos pontes. É isso, muito obrigada. Que linda, Laísa. Nossa, um belíssimo poema, muito pertinente, inclusive coadunando aí com a iniciativa que Daiane teve de colocar Luiz Gonzaga, né? Nos aproximando das festas juninas. Este é o mês mais festivo, mais alegre, mais divertido da nossa região Nordeste, né? E nós somos os nordestinos brasileiros, nós somos muito sortudos por termos uma cultura tão viva, tão rica, tão lúdica, né? E que ela se alastra pelo estado sobretudo de Pernambuco, né?
no que diz respeito ao comemorar o São João, e, sobretudo, o São Pedro, né, e Santo Antônio. Então, fiquei encantadíssima, Anaísa, parabéns pela excelente escolha, e caso você queira nos dizer algo sobre, né, ele que é tão íntimo seu, tão próximo, um geógrafo de formação, ele é da sua cidade, então eu tenho certeza que você tem uma admiração enorme por este professor e também pela arte dele, né? Então, fique à vontade, caso você queira fazer algumas considerações. Com certeza, eu admiro bastante ele. É uma pessoa que valoriza bastante as coisas daqui da nossa região, do Seridó, né? É isso, eu não tenho muito contato com ele, porque quando eu estava terminando meu ensino médio, acho que ele estava no curso de geografia, então eu não tive muito contato com ele, mas é uma pessoa que eu admiro bastante. Muito bem, gente. Então, meus parabéns, Anaísa. Bom, gente, vamos continuar, né? Estamos agora nos aproximando, sobretudo, do Colóquio Internacional Paulo Freire, onde eu convido e registro aqui, né, que nós estamos em vias de disponibilizar no site Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas o link para a inscrição no evento, né, e aí eu convido a todas e todos se fazerem presentes com submissões de trabalho, com ofertas de mesas de diálogo, né, vamos ter essa modalidade também de oferecer mesas de diálogo para fazermos os debates em torno da educação, e aí também iremos realizar um outro pré-colóquio. A semana passada aconteceu o de Caicó, gente, aconteceu o de Piauí, né, onde nós tivemos aqui uma participação bastante pertinente, interessante, dos nossos GPFianos, né, as meninas monitoras com trabalhos apresentando, tínhamos outras pessoas também que estavam apresentando trabalho e que fazem parte deste coletivo, e é isso, é sobre isso, né, que nós estamos aqui, para nós nos ocuparmos de estudar, pesquisar e, sobretudo, publicizar os territórios que ocupamos, né, e as epistemologias que pretendemos construir, ou que estamos construindo, ou que tentamos construir, porque em meio a tudo isso, nós temos as contradições postas, e Freire hoje nos ajuda, como sempre, né, gente? Freire é um ser muito enigmático, foi um ser muito enigmático, e que corroborou com muitas categorias importantes e pertinentes para que a gente possa se ocupar, sobretudo, da essência, né, da nossa condição humana, da nossa condição limitada, inacabada, enfim, né? E aí eu convido a Emanuele para que ela possa fazer a exposição dos slides, para que a gente, assim, já inicie esse movimento, certo? Nós vamos iniciar, gente, abordando a 15ª carta, onde se fala do processo de libertação, a luta dos seres humanos para a realização do ser mais. Então, o arquivo do qual eu me ocupei foi o arquivo que está em espanhol, e nós vamos vivenciar a essência do que está posto. Saliento que os fragmentos que eu trouxe, certo, foram os que mais me impactaram, né, foram os que mais me chamaram a atenção. E aí, eu convido que vocês registrem também aqui no chat, sobretudo, os fragmentos que impactaram vocês, e que ao término de cada carta, hoje teremos 3, que ao término de cada carta a gente possa dialogar sobre, nos colocando sobre o que está posto no livro, né? Então, ele, em sua
15ª carta, o processo da libertação, a luta dos seres humanos para a realização do ser mais, eu trouxe aqui por meio das problematizações, né? Então, nós vamos aqui fazer o exercício de praticar a nossa língua em espanhol, certo? Então, vamos lá. Por que a necessidade de la liberdade ser mais? E aí Freire diz o seguinte: el gusto que tengo por la libertad que me ha hecho soñar desde la más tierna infancia con la justicia, con la equidad, con la superación de los obstáculos para la relación absoluta en la historia de él, más tarde vendría a llamar la vocación humana para ser más. He me comprometido hasta hoy a mi manera em la luta por la liberação de mulheres e homens. Gente, o que isso significa, né? O que Paulo Freire está aqui nos chamando a atenção? Ô, Emanuel, por gentileza, põe em modo de apresentação, querida, isso. Então, vejam, o que Freire chama a atenção é que ele diz que desde a sua terra infância, ele sonha, né, pela liberdade, pela justiça, pela equidade, pela superação dos obstáculos, certo? E aí a história, ela não é absoluta, certo? E aí, por que a história não é absoluta? Porque ela não é um dado dado, ela é um dado construído por homens e mulheres. E aí ele nos chama a atenção para a necessidade da vocação humana para ser mais. E o que é esse ser mais? Né? O que é para Paulo Freire o ser mais? Certo? E nessa perspectiva, ele vai dizer que se compromete à sua maneira, né, na luta pela libertação de homens e mulheres. Gente, é interessante nós nos preocuparmos e nos ocuparmos de compreender que nós não temos uma chave para abrir, né, o paraíso e torná-lo ele factível na nossa realidade. A nossa realidade, a sua por natureza, ela é contraditória, certo? Então, Freire nos convida, né, com o seu pensamento e com o seu desejo e o seu gosto que ele tem pela liberdade, que nós, homens e mulheres, possamos ser mais. E qual é a condição que nós temos para ser mais? A condição sine qua non é justamente a libertação, certo? Pode passar, Manu, por gentileza. E aí, nós temos aqui o questionamento. Quem luta a favor e ele contra de quê para ser mais? Freire responde: Jamás pude aceitar de la lucha por la liberación pudiera reducir-se a uma simples pelea entre indivíduos. Tampouco aceitar que esta pudiera reducir-se a la lucha de las mujeres contra los hombres, de los negros contra los blancos. La lucha es de los seres humanos por ser más. Né? Ou seja, a nossa luta é a luta para sermos mais. Não é contra o outro. Nós precisamos entender, gente, quando nós conseguirmos compreender que a nossa luta não é contra o outro, que a nossa luta não é essa dimensão do ser mais, ela está na perspectiva da quantidade e da qualidade, nós iremos entender a essência do que é esse ser mais. Porque a luta pela libertação, ela jamais pode, né, em algum momento, se reduzir às questões individuais entre os sujeitos. Porque se assim for, essa luta, evidentemente, ela é muito infeliz. Ela é muito infeliz. E no Avesso da Pele, um livro de literatura,
o autor, ele nos traz com muita pertinência a barbárie que é da luta, né, de uns contra os outros. Então, compreendendo que a essência pela qual nós devemos lutar para ser mais não é contra o outro, não é. E nesta dimensão do ser mais, não está implicado tacitamente condições quantitativas e qualitativas, certo? É uma categoria abstrata. O que é ser mais? Né? Se vocês, assim, quiserem, podem responder o que é ser mais para vocês, certo? Uma coisa é o ser mais para Maria Mello, outra coisa ao ser mais para Paulo Freire, que em seus próprios escritos ele não chega em modo algum, em momento algum, a conceituar o que é esse ser mais. Não à toa que, inclusive, a categoria ser mais, ela é usada às vezes por filósofos para fazerem a metodologia da hermenêutica, certo? Então, percebam aí a complexidade do que está sendo posto por Paulo Freire. Bom, você pode passar, Manu, por gentileza. Indo adiante, gente, nós vamos entender o seguinte, né? Como praticar a coerência. Em verdade, como discutiremos mais adelante, la razón de ser de la educación libertadora radica en su impulso inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundar-se en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se llegam simultaneamente, educadores e educando. Bom, aqui, gente, eu trouxe apenas fragmentos do livro, né? Mas Paulo Freire, ele se ocupa em fazer e nos dá vários exemplos do como ser contraditório, né? Como uma mulher feminista, ela pode ser contraditória quando ela é racista, por exemplo. Como é contraditório alguém que diz ser democrático e tem atitudes autoritárias. E assim, Freire vai nos trazendo vários e vários exemplos, certo? Então, vejam só, nós só podemos ter uma educação libertadora, certo? Quando nós podemos conviver com a perspectiva conciliadora. Não é fazendo apontamentos e juízes de valores do modo de ser e de estar do outro. Né? Não se trata disso. Não se trata disso. E aí, essa hierarquia entre professor e educando e estudante, ela precisa ser conciliável nos papéis que cada sujeito assume e como se assume perante a sua responsabilidade. Né? Então, é importante nós entendermos que o que é fundamental para que nós tenhamos uma educação de fato libertadora é justamente o fato de estarmos conciliando. E aí o filme Metrópole, ele ilustra bem qual que é o papel do conciliador. Né? Então, está bem no finzinho mesmo. O protagonista, ele nos mostra e nos demonstra como ser conciliador entre situações adversas que envolvem os sujeitos, certo? Adiante, por gentileza, Manu. Pois bem, para finalizarmos, e aí, gente, vocês se preparem, que agora eu quero ouvir vocês, tá?
esses foram os fragmentos que me impactaram da carta, da 15ª carta, e aí eu gostaria que vocês se posicionassem dizendo o que é que Freire impacta, né, nesse escrito sobre o processo de libertação, a luta dos seres humanos para a realização do ser mais. Veja, para a realização do ser mais, ou seja, o ser mais, ele não é realizado, mas pode vir a ser, né? Então, depois de todo, por que lutamos? Nuestra luta como mulher, como homem, como negro ou negra, como obreira, como brasileiro, norte-americano, ou francês ou boliviana, sobre quem pesam os diferentes e importantes condicionamentos de sexo, de color, de classe, de cultura, de la história que nos marca, e lá partindo de lo concreto condicionante, convergem com la direção de ser mais, em la direção de los objetivos universais. Vejam, percebam que a essência do ser mais, ela não é objetiva, ela não é factual, ela não é casual, ela é universal. E que universalidade é essa para a condição do ser mais? Né? Esse ser mais, poderíamos acioná-lo dentro do campo da justiça social. Por que lutamos? Lutamos para combater os preconceitos, as discriminações, as desigualdades sociais. Mas vejam que desde a época de Freire, que ele faz determinadas denúncias, elas permanecem em nossa realidade, em nosso cotidiano. Então, por que lutamos? Eu, Maria Melo, não luto por uma causa minha, individual. Não. Se assim for, eu estou equivocada. Se assim for, a minha causa ela é de natureza altamente egoísta, egocêntrica e, sobretudo, infantil. Porque o posicionamento egoísta e egocêntrico é uma das fases de ser criança. E nós, enquanto seres humanos, precisamos superar esta fase. Né? Então, limitações nós temos. Todos nós somos seres humanos, né? Inconclusos, inacabados, imperfeitos. Isso é observável, né? Afinal, de perto ninguém é normal, certo? Mas a nossa luta, sobretudo, gente, no que diz respeito ao campo da educação, é uma luta que deve viabilizar condições de acesso e permanência para que as pessoas possam usufruir do direito à educação, que também, historicamente, é negado, é violado, é subalternizado, né? E aí nós precisamos entender que a nossa luta ela deve ser voltada, né, para uma causa muito maior, uma causa coletiva. Não se trata de um objetivo particular, de um objetivo individual, singular. Não se trata disso. A nossa luta tem que ser uma luta por uma causa coletiva, uma causa social, uma causa política, uma causa econômica, uma causa cultural, né? E aí, eu gostaria que vocês agora pudessem se posicionar dizendo, né, quais foram os fragmentos que impactaram vocês ou que mais chamaram a atenção para que, após esse momento de diálogo, a gente possa adentrar na 16ª carta. Quem pretende falar, quem pretende se posicionar, quem tem algo a dizer. Gente, também, se tiver alguém aqui fluente no espanhol e queira fazer a leitura, fique à vontade, viu? É só levantar a mãozinha que aqui a gente vai vivenciando essa dinâmica. E aí, quem ousa?
Eu achei interessante. Pessoal, desculpa, boa noite. Me chamo Vivian, sou estudante do 5º período de Pedagogia e sou integrante do GPPIF desde o ano passado, mais ou menos. E sou bolsista de extensão da professora Maria Mello. Eu acho interessante que Paulo Freire ele não defende somente um pensamento, mas ele tenta adentrar as várias camadas da sociedade que são deixadas de lado. Um autor muito interessante, quem quiser ler, Jacques Rancière, acho que eu já estou feia de falar sobre ele, mas ele utiliza o termo parcelas da sociedade. Então, essas parcelas que são deixadas de lado, Paulo Freire ele tenta trazer novamente a voz para essas pessoas. Então, ele não luta somente por aquilo que beneficia ele, mas também a todos, para que a gente seja uma sociedade mais unida e que a gente realmente não deixe somente o nosso discurso levar, mas também que a gente vá atrás de lutas. Não adianta a gente ter só uma ideia na cabeça, mas você, quando vai colocar na prática, ou quando é na sua prática diariamente, você simplesmente deixa, parece que deixa em casa, assim, no bolso da camisa ou em algum canto. Ou seja, não sejamos intelectuais que somente seguem a teoria no papel, mas sigamos na prática também. Perfeito, Vivian, muito bem. Isso tem a ver com a questão da coerência, né? Que Freire nos convida a sermos coerentes. Mariana, querida. Oi, gente, boa noite. Eu queria aproveitar e pegando o gancho aí da Vivian e destacar uma questão que é em relação à ambiguidade, né, que o Freire traz aqui, que tem relação com a coerência. Então, isso que a Vivian falou ali no finalzinho da fala dela, tem a ver com essa ideia de que é necessário que a gente vá estreitando cada vez mais aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente prega na teoria e aquilo que a gente diz que acredita com o que a gente faz, né? Então, ele tem uma frase ali que eu não vou lembrar exatamente, né, certinho agora, mas eu acho que até nessas cartas ele traz essa frase assim, de maneira bem, bem explícita. E em relação à ambiguidade, ele está destacando que é possível, né? É possível que nós sejamos ao mesmo tempo oprimidos e opressores, né? Então, acho importante trazer essa questão, porque também faz parte dessa ideia de incoerência. E aí ele vai um pouco mais além. Primeiro, ele fala que precisa desnudar essa contradição. Essa contradição ela precisa ser escancarada, né? Ela precisa aparecer. Então, a gente precisa tomar consciência dela e precisa falar sobre ela, né? Não ter vergonha. Eu acho que é importante pensar sobre isso. Pensar que, sim, em alguns momentos nós somos autoritários na nossa prática como professores, enfim, né, nas nossas relações até, às vezes como mães, como pais, né, e é necessário ter esse olhar, né, essa tomada de consciência, ela não pode ficar ali, né, em si mesmada dentro de nós mesmos, é preciso sim ser escancarado. E ele vai um pouquinho além quando ele traz a questão da violência horizontal, né, que ele traz o Fanon, né, ele traz o Fanon para discutir isso, cita o Fanon, né, inclusive, que ele trabalha muito com o Fanon na pedagogia do oprimido, e aqui nesses fragmentos, né, nessas cartas, ele vem dialogando muito com a pedagogia do oprimido. Ele fala, falei isso em pedagogia do oprimido, né, trouxe essa questão na pedagogia do oprimido. E é em relação a esse conceito do Fanon de violência horizontal, acho que é bem importante para a gente compreender, porque o opressor, o oprimido, ele introjeta o opressor. Né? Então, por que pessoas que são oprimidas igualmente, elas agem com violência umas com as outras, elas agem como se elas realmente tivessem algum poder? A pessoa não tem efetivamente dentro da sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, ela não tem efetivamente nenhum poder, né, dentro dessa hierarquia, mas ela precisa exercer algum tipo de poder, seja através da violência física, ou através da violência verbal, ou em todas essas violências simbólicas que nós sabemos que existem, ela precisa demonstrar
algum tipo de poder. Então, é bem interessante a gente pensar que existe essa introjeção, né? Então, nós, muitas vezes, também introjetamos. Um exemplo, pensando em termos de gestão de escola, por exemplo, né? Tem uma gestora que está sofrendo da gestão educacional, da Secretaria de Educação e tal, sofrendo como diretora pressões, cobranças, e aí, em vez dela resistir a essa cobrança, ela acaba também passando, né? Só repassando essa cobrança excessiva, essa opressão mesmo em termos de relação para os professores, e enfim, isso, né, pensando nessas cadeias hierárquicas, isso vai tomando proporções muito grandes, né? Então, acho bem importante a gente sempre lembrar disso, né? Que muitas vezes é o opressor falando dentro da gente, né? Então, eu preciso ter essa consciência. Muito bem, Mariana. Bom, aqui no chat nós temos uma pergunta da Sejane, né? E aí ela diz o seguinte: ser mais seria uma potencialidade humana para se chegar à humanização? Bom, Freire, nesta carta, ele nos sugere essa necessidade, né, de nos humanizarmos. E como é que nós podemos ir nos humanizando? Sobretudo combatendo as contradições, né, as quais elas não são fáceis de serem combatidas, tendo em vista que tem um ranço histórico da colonialidade e também da escravidão, certo? Então, como superar uma cultura, inclusive nesta carta, né, Freire nos diz que que é muito difícil, né, muito difícil mesmo, o ser humano mudar um hábito que é cultural, né? Então, como superar uma cultura dominadora, opressora, verticalizadora, esmagadora, destruidora, né? Sobretudo quando ele diz essas questões, né? Da luta do homem contra a mulher, do negro contra o branco. Não se trata dessa questão, porque se assim for, nós nos reduzimos a opressores. Entende? Porque a cultura da dominação ela está arraigada, né? E aí, na 17ª carta, ele volta para essas questões aqui que nós já estamos fazendo um aprofundamento no que diz respeito à dimensão da necessidade desse ser mais, que para ser mais é preciso superar as incoerências, as contradições, e que essas incoerências e essas contradições, elas não são de natureza individual, de sujeito contra sujeito, de sujeito A contra sujeito B. Não se trata disso, minha gente. Mas se trata de uma complexidade bem maior, né? Se trata de uma complexidade que vai de encontro com o que nós poderemos nos tornar na nossa condição de humanos, porque Freire também vai dizer, né, que se nós não nos humanizamos, nós nos desumanizamos, certo? E ele faz esses reforços e nos advertem, né? Então, o que é esse ser mais? Para que lutamos, né? E aí a Aparecida Fernandes, ela traz uma colocação interessante, que ela diz que o ser mais que Paulo Freire defende é a capacidade de, enquanto educador, aplicarmos na prática uma prática que seja coerente com o nosso discurso, certo? Agora, como sermos coerentes com nossos discursos se nós fomos forjados nas contradições? Não à toa que ele usa, né? Ele usa metáforas como a questão da ressurreição. É preciso nascer de novo. E o que é esse nascer de novo?
é voltar ao útero materno? Não, não mesmo, até porque isso é impossível, né? Mas é de nós nos reconstruirmos enquanto sujeitos na perspectiva das virtudes que nos conduzem à direção do ser mais, certo? E aí, nessas cartas, nós podemos encontrar várias virtudes que Freire nos deixa registradas para que nós possamos, de fato, né, vivenciar a essência do ser mais, vivenciar a essência da nossa humanização, né? E aí, Kaline, ela vai dizer que concorda com a colocação da Mariane, né? Boa colocação, Mariane. É necessário que nos reconhecemos enquanto sujeitos contraditórios e também em busca da coerência mencionada, de forma que a prática e a narrativa se aproximem o máximo possível. Perfeito, exatamente, Kaline. É por aí, né? E a Serjane, ela diz o seguinte: Freire prezava muito pela coerência entre o que falamos e o que fazemos. Aí, gente, eu fico aqui me perguntando, né? Nossa, será que Freire foi um sujeito coerente? Será que Freire foi um sujeito espelhável mesmo? Ele era coerente, condizente às suas ações com o que pregava também, né? Ou ele nos provoca essa necessidade para que, em meio à contradição universal, né, nós possamos lutar contra ela e ir nos encaminhando em direção dessa humanização. Bom, não temos uma receita, nem tampouco um modelo para ser seguido, né? E aí, Mariana se posiciona aqui, né? Exatamente, superar a contradição é um grande desafio, mas necessário que, aos poucos, ao menos nas nossas relações, nós possamos refletir sobre ela. Perfeitamente, Mariana. Né? E Freire vai dizer que, realmente, esse processo ele deve acontecer pouco a pouco, e ele reforça isso nas próximas cartas. Ele reforça essa necessidade, certo? Bom, gente, mais alguém tem algo a dizer sobre o que tocou nessa carta? Alguma colocação? Fazer algum aprofundamento que vocês queiram trazer aqui para o diálogo? Porque, em síntese, nós só teremos uma educação libertadora quando nós amenizarmos as contradições, certo, que existem historicamente, e a nossa condição de ser mais, ela nos posiciona para que nós possamos lutar por uma causa universal. É que, nas palavras de Freire, é um objetivo universal. Pode falar, Antônia. Oi. Dentro dessa perspectiva que ele fala, a reflexão que eu faço é exatamente a posição contraditória que nós vivemos hoje na educação, que é uma das coisas que eu falei numa das minhas últimas participações, que é exatamente isso. Ele apela para a questão da coerência, que sejamos coerentes, né, como pessoas, para que isso reflita na nossa coerência profissional. Até aí, perfeito. É o ideal humano? Ajuda na convivência? É aquilo que a gente espera de aprimoramento do ser humano? Quando nós vemos que, dentro do que a gente vive hoje, na grande maioria das situações, é exatamente a impossibilidade, né, o cerceamento que a estrutura educacional nos impõe, no sentido de que
não façamos exatamente isso, né? Ela nos impõe, enquanto o discurso até pode ser esse, na verdade, as ações são no movimento contrário de que se impossibilite o ser humano de viver essa coerência e de praticar essa incoerência. E o pior ainda, de que ensine as novas gerações a praticarem essa coerência no sentido de uma vivência humana mais solidária, menos agressiva, menos bélica, digamos assim, né? Então, o discurso continua sendo um. As ações por trás desse discurso, que, na verdade, é o que impulsiona a gente no dia a dia, que fica espetando ali a gente no trabalho, é exatamente no movimento contrário. E isso é o que está adoecendo, um dos pontos principais de adoecimento dos profissionais, em todas as profissões, mas dentro da educação, isso está num movimento alarmante, e que depois a própria estrutura, né, ainda trata esse professor como se a culpa dele estar adoecido fosse dele, como se ele não tivesse condições e preparo emocional, maturidade, etc., de conviver com essas situações. Mas, na verdade, isso adoece qualquer um, e a sociedade inteira está doente exatamente por isso, né? Quando a gente vê esses jovens, né, essas crianças e adolescentes buscando aí os caminhos errados e principalmente fugir dos seus problemas no uso de substâncias químicas consideradas ilegais, etc., mas que tem em todo lugar, é o quê? É uma fuga que essas pessoas estão fazendo. Eu estou pegando aí crianças, adolescentes e jovens, né, que é o público que geralmente a gente trabalha, mas nós temos adultos também que não aguentam mais essa incoerência. Peraí, eu estou ficando doida, você falou um negócio, mas você fez outro. E aí quando você fala, não, mas você falou isso e fez isso. Não, o erro é seu, né? Então, leva a gente para aquela penumbra conhecida como gaslighting, né? Que não é bem assim, você que não entendeu, você que tem uma deficiência cognitiva para entender o que a gente está falando, né? Então, isso é muito problemático, né? Eu localizo essa situação que estamos vivendo hoje na educação, já vivemos há muitos anos, e eu acho que a tendência é piorar exatamente nisso, né? A gente busca coerência, a gente aprendeu a ser coerente, a gente quer ir no caminho da coerência, mas tudo que está à nossa volta nos puxa para fazer exatamente o contrário. Então, isso é um ponto de adoecimento, né? E eu vejo sempre está chegando pessoas novas aí, e o pessoal que está na educação precisa tomar muito cuidado com isso, porque é o que a gente vê, e, infelizmente, quando começam a nos ver como pessoas adoecidas, também somos excluídas, né? De várias formas. Obrigada. Boas considerações, Antônia. Inclusive, você nos leva para um aprofundamento, né, que, claro que Freire não trouxe, mas você nos conduz a pensar sobre, né, o quanto que hoje a nossa sociedade está adoentada e por que será, né? E aí você traz como resposta a tremenda incoerência. Bom, gente, então vamos adiante, passar agora para a 16ª carta, e essa 16ª carta, ela vai se ocupar de uma questão muito
importante, muito peculiar, sobretudo no que diz respeito ao aspecto acadêmico, né? Então, o seguinte, pois é, Mariana, a luta, temos muitas causas para lutar, né? Bem, então, dando continuidade aqui, na 16ª carta, Freire vai nos falar, né, nos orientar em como ser orientador, né, e em como ser orientando, né? Então, o primeiro questionamento que eu trouxe aqui, que inclusive com um fragmento de Paulo Freire, qual é esse papel dele assessor, dele orientador? E aí Freire diz o seguinte: parto del reconhecimento da necessidade de la tierra de orientação del esfuerzo del orientando para escrever seu trabalho acadêmico. Como uma prática auxiliar, a orientação deve ser lá aguda e lá orientador oferece a ele orientando ele em ele sentido de que este se arrude. Então, interessante, gente. Então, vejam só, o que é que Freire está nos dizendo aqui? Que é necessário que nós possamos entender qual que é a tarefa do orientador, né? A tarefa do orientador é exatamente conduzir o orientando para escrever sua tese ou dissertação, mas claro que aqui Freire se ocupa em falar de trabalhos, de teses e dissertações, mas a orientação ela acontece independente, né, de ser mestrado ou doutorado, né? Inclusive na academia nós temos as orientações de trabalho de conclusão de curso, né? Então, orientação para as escritas de trabalhos, para eventos. Então, enfim, né? Então, vamos nos reconhecendo nesse processo. E aí, entender essa dinâmica interessante de que o orientador, né, ele vai reconhecer esse esforço do estudante, né, quando ele se debruça no processo da redação do seu trabalho, e também ele vai auxiliar, né, o orientando a escrever o seu trabalho, certo? E é importante deixar aqui, né, nas palavras de Freire, que o orientador, ele exerce a prática de auxiliar e que o estudante, ele possa se ajudar, entende? Então, nesse sentido, o orientador faz a parte dele e, concomitantemente, o orientando deve fazer a sua, certo? E voltando ao que a Antônia Wanda trouxe, nessa questão de adoecimento, quantas pessoas na academia não adoecem por causa dessa relação, né, conflituosa, às vezes, entre o orientador e o orientando, né? E como é que se pode exercer essa prática, sobretudo no que Freire está chamando a atenção, numa perspectiva democrática? Eu, enquanto orientadora, compreender qual que é a minha função e o orientando, enquanto orientando, compreender qual que é a sua função. Ou seja, deve haver reciprocidade. Deve haver reciprocidade, né? Passando adiante, nós vamos entender que o orientador, ele e o orientando, deve ter, sobretudo, uma relação afetuosa, certo? Não só, né? Mas, nas palavras de Freire, né? Como deveria ser a relação entre assessor e aluno, as relações entre ele orientador e ele orientando, mas que estritamente intelectuais, devem ser afetivas, respeitosas, capazes de generar um ambiente de mútua confiança em que, em vez de inibir, estimule a produção dele orientando. Vejam aí, né,
quais são os elementos cruciais que deve haver entre o orientador e o orientando. Afeto, respeito e um ambiente de mútua confiança, certo? Para que estimule a produção do orientando e não ao contrário, né? E aí, gente, quando eu estava lendo esse material, eu lembrei, né? Nossa, eu lembrei dos meus orientandos, dos meus orientadores, das minhas orientadoras, e ao lembrar, né, eu parei na orientadora de graduação, né, quando eu me deparei com o primeiro texto, e nós tínhamos a disciplina do PEP. E o que era o PEP? O PEP era a disciplina de planejamento, estudo, pesquisa e extensão. Que essa disciplina era do nosso primeiro semestre até o último semestre. E ela tinha por finalidade nos auxiliar na escrita do nosso TCC, isto é, do nosso trabalho de conclusão de curso, né? Então, o meu primeiro PEP, né, que foi com uma professora, doutora em linguística, de São Paulo, a doutora veio de São Paulo, né, Universidade do Interior, então acabou acolhendo muitos professores das grandes metrópoles, professores bem formados, né, e etc, etc, etc. E aí, quando eu levo o meu primeiro rascunho, que recebo a devolutiva, eu fiquei paralisada, né? Em como a professora ela foi rude, foi cruel ao dizer o que disse e da forma como disse com a minha escrita, né? E aí o modo como ela me abordou fez com que eu realmente desistisse de escrever, sobretudo, o que eu pretendia escrever. E lógico que eu tirei ela do meu horizonte de possibilidade de orientadora, né? Fugia dela feito, enfim, né? Eu não queria nem vê-la, mas enfim. E aí, esse relato de experiência meu particular, né, corrobora para que a gente possa identificar que certas posturas e certos posicionamentos não condizem com o que Freire vai nos orientar em ser como deveria ser, né? Como deveria ser, certo? Então, é preciso que nós tenhamos, né, o respeito, que possamos ter um ambiente de confiança, certo? E que a relação seja afetuosa, né? E na própria carta, Freire inclusive nos diz que essa relação ela não deve ser meramente, tão somente intelectual, academicamente falando, né? Mas ela deve transcender, ela deve transcender. E é tanto que na própria carta Freire fala que, inclusive, a universidade, a academia, ela não tem como fazer esse controle, né? Ou determinar de quando a relação pode começar e quando a relação deve terminar, certo? Indo adiante, Manu, por gentileza. Enquanto isso, gente, vocês podem ir se posicionando no chat, podem ir se colocando, certo? Podem trazer seus relatos de experiência também entre orientador e orientando, certo? E vejam que o papel do orientador também é ser um grande incentivador, um grande mobilizador, que possa estimular o estudante a escrever, né? E Freire, nesta carta, que eu recomendo, inclusive, para todas as pessoas que estão escrevendo. Certo, eu vou ver se eu consigo, mas eu acho que não, só se eu expor aqui. Agora foi, deu certo.
né? E aí, que vocês, inclusive, obrigada, Manu, que vocês, inclusive, possam fazer a leitura dessa carta e fazer uma autoanálise, né? Fazer uma autoanálise. Eu fiquei me perguntando o tempo todo, né? Que tipo de orientadora eu estou sendo, né? Eu sou a orientadora que inibo, que castro, né? Que impossibilito, ou sou a orientadora que estimulo, que instigo, que motivo, que incentivo e que valorizo o que está escrito, né? Valorizo o posicionamento do estudante, o modo como ele escreve, a estética da escrita dele, né? Então, assim, só quem poderia dizer, falar sobre mim enquanto orientadora são as minhas orientandas, né? Eu, inclusive, tenho pessoas que da graduação foram para um mestrado, fruto das orientações que eu dei, né? Agora mesmo estou indo para a defesa de mestrado de uma orientanda que foi da EJA, gente. Ela fez a educação de jovens e adultos, aí fez a especialização no ProEJA comigo, né? E mediante a forma como eu atendia, como eu orientava, ela é de Jupi, da zona rural de Jupi, bem pertinho de Garanhuns. E agora é a primeira mestra da família que está concluindo o seu mestrado lá na Universidade da Bahia, né? Vamos estar fazendo a defesa dela já no dia 5 do próximo mês, e ela está indo, inclusive, para a Disney, né? Veja o quanto que a educação, que é essa educação libertadora, transformadora, né? O que é essa educação para a condição do sujeito ser mais, né? Você se perceber enquanto sujeito de potência, e não uma vela apagada, entende? Então, às vezes, para que a gente possa se perceber, é preciso que o outro nos mostre, né? Que o outro nos enxergue, melhor dizendo, né? E nos motive e diga, não, você é capaz, você consegue, vamos por ali, vamos. Bom, exatamente, Niedia, e Freire vai dizer aqui, Freire vai dar alguns recadinhos importantes para a prática da escrita, né? Então, assim, gente, ó, esse exemplo dessa orientanda, que ela foi minha na especialização, né, especialização à distância, eu nunca vi aquela mulher. Sabe aonde foi que eu a vim encontrar desde 2018? Eu vim encontrar com ela em Caruaru, num pré-colóquio de Caruaru, que ela fez questão de participar do pré-colóquio de Caruaru para finalmente me conhecer, né? Finalmente me conhecer, agradeceu bastante, né? Me chamou para defesa, para a banca da defesa do mestrado dela, e o programa, que é só de mestrado, vai abrir para o doutorado, e ela já está certa que vai para o doutorado, vai prosseguir com os estudos, né? Então, o que é você ser do campo desacreditada, né? E aí é importante a gente se colocar, né? Porque eu cresci ouvindo que educação é coisa para vagabundo, que escola era coisa para vagabundo, que escola não enchia a barriga de ninguém, né? Esses eram os ditos que eu cresci ouvindo, mas sempre me contrapondo a esses determinismos ou esses condicionamentos, né? Porque a palavra tem um poder tremendo, ou de nos fazer florescer, ou de nos fenecer. E aí a gente precisa, ó, pôr filtro no nosso ouvido, para a gente filtrar bem o que é que a gente quer ouvir, certo? E quais são as palavras que nós vamos nos apegar para a gente ir em busca desse ser mais. Esse ser mais que não diz respeito tão somente à minha questão individual particular, mas ela atravessa. Ela atravessa.
E por aí vai, né? Quando eu faço esse processo todo de transformação e chego na condição de orientadora da Verônica, e Verônica me diz tudo aquilo que me diz, e diz, professora, eu não acreditava na minha capacidade. Eu tenho o laudo de dislexa. Eu não sei escrever. Né? E aí, hoje, ela está praticamente com a dissertação do mestrado pronta e que vai para o doutorado, porque, inclusive, vai ter o primeiro doutorado na Bahia voltado para o grupo de jovens e adultos. E qual é o público-alvo? O público-alvo é exatamente o público dos mestrandos que já se formaram, né? E aí, e assim vai, certo? Bom, gente, isso tudo eu não trouxe depoimentos, relatos, eu até cogitei nessa possibilidade, mas aí, dada a dimensão de ser 3 cartas, eu pretendi focar aqui no texto, né? Então, vamos voltando aqui ao texto, né? Então, que cargos devem ter os assessores e os assessorados? Né? Ou seja, quais são os papéis dos orientadores e dos orientandos? E aí, Freire nos diz o seguinte: tanto ele orientador como ele orientando têm direito a negar-se a trabalhar em oposição a outro. Tampouco existe nenhuma exigência de prazo para pôr fim à relação entre ambos. No momento em que, por 1000 razões, ocorre e esta desfase, a academia não tem outra coisa que aceitar que se estabeleça uma nova relação. Né? Então, o que vai promover esse ambiente de confiança, de afeto, de respeito? É a durabilidade. Em meio aos processos, né, inclusive, das oposições, aí o meu pensamento é assim. Aí o orientador diz, mas vá por aqui. Aí o estudante bate o pé e diz, não, é por aqui. Né? E aí Freire diz que ambos têm o direito de negar, né, de trabalhar em oposição ao outro. Porque é preciso que haja convergência. Em um dado momento, é preciso que o orientador e o orientando estejam caminhando na mesma direção. Né? E claro que, diante dessas questões, tem a ver com a dimensão aí das relações que vão sendo estabelecidas. Adiante, Manu, por gentileza. Gente, depois a gente volta ao chat, certo? Ao chat. Como ser um bom assessor, né? Um bom orientador? Bom, aí Freire diz o seguinte: por isso, o bom orientador é ele que humildemente tanto está atento à contribuição que deve oferecer a ele orientando, como reconhece sem sentir-se diminuído e importunado a importância da contribuição que ele orientando traz a seu campo de estudo. Gente, em outras palavras, o que é que Freire está nos dizendo aqui? Que o bom orientador é aquele que é humilde e que está atento e que contribui, né, com o orientando. Ao mesmo tempo que reconhece o trabalho que o orientando faz, né, a contribuição que ele traz para o seu campo de estudo. Relação mútua, né, de reciprocidade. Né? Então, quando eu tive Daiane, que na graduação ela tem um artigo Qualizar 1, meu orgulho é tremendo. Né? Porque foi um momento em que houve a orientação, em que ambos cresceram, né? Tanto a orientadora quanto a orientanda ocuparam outro lugar, outro posicionamento. Né? Coisa que escrever um A1, né? Um artigo A1, não é para qualquer um, não são todas as pessoas que conseguem. Né? É preciso também ter a humildade de aceitar as correções necessárias da escrita.
E é um vai e volta, um vai e volta, um vai e volta, e assim sucessivamente, certo? Então, indo adiante, por gentileza. Gente, eu já estou correndo um pouco por causa do tempo, que eu gostaria de ler as 3 cartas. Bom, que devia ser ele estudante para escrever? Olha aí o que foi dito, né? Nied já trouxe aqui a questão que a escrita não é fácil, né? Perfeito, ela não é fácil. E por que ela não é fácil? Porque ela requer da gente uma única coisa, gente. Leitura, não é outra coisa, é somente leitura. A grande questão é, a gente lê, né? Hoje, com as distrações das redes sociais, que antes era a TV, as novelas da vida, né? Que nos roubam o tempo. Aliás, que não nos roubam o tempo, mas roubam a qualidade do nosso tempo, certo? O que estamos fazendo, né? Então, quais são os segredos? Aliás, qual é o caminho que Freire nos dá, né, nos sinaliza para escrever bem? Então, ele diz o seguinte: para quem quer e precisa escrever em el mejor caminho, é ler bien e bastante. A lo que corresponde escrever com respeito por ele tema, com elegância e beleza. Escrevi diariamente uma nota sobre algum hecho referido em el noticiário de la televisão, uma carta a alguém que nos remita a Nádia, um comentário sobre uma leitura hecha em um livro ou em uma revista. Lo mais importante é escrever tornando em conta a claridade do texto, a capacidade de decir lo que había de decir em el gusto de linguagem. Então, vejam que aqui Freire está dizendo que para escrever bem é preciso ler bastante. Uma coisa está concatenada à outra. Como é que eu vou escrever se eu não sei nada sobre o tema? Né? Por isso que eu digo, gente, olha, quando vocês se debruçarem sobre o seu TCC, você tem que escrever, você tem que escolher o TCC que é a mina dos seus olhos, né? Que seu corpo se arrepia, que você sente paixão, que você se sente entusiasmado, motivado a fazer os aprofundamentos necessários, porque aquela temática não instiga. Né? Eu não vou escrever sobre uma temática que eu odeio, que eu tenho uma aversão. Não vou. Eu só posso escrever, ou só devo escrever sobre o que eu tenho minimamente conhecimento, para que eu vá fazendo o aprofundamento necessário, certo? Então, Freire nos orienta que para a gente escrever bem, é preciso que a gente escreva todo dia. Aí, hoje, com o celular na mão, com as redes sociais, o que é que eu ando escrevendo? Entende? O que é que eu ando escrevendo? Como é que eu leio? Será que eu leio fazendo fichamento, anotações, me colocando no ato de ler, porque esse é um outro segredo. Quando eu estava fazendo esse processo de leitura, eu me via conversando com Paulo Freire, como se ele estivesse falando para mim. Eu ali, ó, deslumbrada, né? E eu sempre gostei de ler. Sempre, adorava ler, eu adorava ler e lia com muito gosto, a ponto, gente, de andar lendo, e essa prática até hoje eu exerço. E muitas vezes eu não tinha condições temporais de ler para fazer as avaliações, o que era que eu fazia? Arrancava as folhas do caderno, saía de estrada fora, lendo. Enquanto eu andava, eu lia e saía lendo em voz alta. Agora, pensem em vocês os rótulos. Pensem em vocês os estigmas. Mas, enfim, aqui estou, né? Indo adiante, por gentileza. Qual é o papel de ser assessorado?
Por outra parte, é preciso que ele, o estudante, em processo de orientação, assuma responsavelmente seu papel. Em geral, escrever é que fazer pela sentir ou pelo existente. Escrever se há tornando um acto placeteiro, em la medida em que, com humildade, com paciência, vamos superando uma ou outra dificuldade para plantear em el papel nosso discurso sobre ele objeto. A alegria que sentimos a ele escrever é o prêmio que recebemos por el esforço, por la tenacidade com que nos entregamos a la tarefa de registrar nossa inteligência ou nossa compreensão dele objeto. Olha que lindeza, gente. O que é que Freire está nos dizendo aqui? Né? Que o estudante assuma a responsabilidade do seu papel. A do professor é de orientar. A do estudante é de seguir o caminho. Ele se implicar no processo e não fugir dele. Né? Então, quando ele diz que escrever é um fazer exigente, é um que fazer exigente, e que o fato da gente ir escrevendo com humildade, com paciência, a gente vai superando as dificuldades. A gente só não supera a dificuldade se a gente não se dispor a enfrentá-la. Entende? Se eu refuto, pronto, o texto que na graduação eu refutei com a doutora de linguística. Como é que eu vou superar aquela limitação se eu deixei para lá? Entende? Aí eu deixei de ser orientada por uma doutora de linguística e fui ser orientada por uma médica veterinária, gente. Pasmem, olha o pulo que eu dei. Saí da graduação e caí na medicina veterinária. E eu nem sei como que o departamento de educação aceitou que uma médica veterinária me orientasse. Porque o meu TCC foi sobre os rádios para a criação de um programa infantil. Olha que viagem! Eu saí do campo da humanização, do campo da psicologia, e fui me envolver no campo da comunicação, da educação popular. Gente, eu criei um programa de rádio de 25 minutos para trabalhar com as crianças. Claro, junto com a orientação da minha orientadora, que era médica que é médica veterinária, e ela trabalhava no curso de medicina veterinária, e eu peguei, né, a oportunidade, e ela, né, enfim, pois é, Nídia. E assim a gente chega lá, né? E como é bonito, né? Como é bonito, eu não sei vocês, mas eu tenho um prazer enorme quando eu pego meus escritos. Pronto, gente, os cordéis. Gente, eu acho uma lindeza os cordéis, de uma profundidade, que quando eles são lidos, declamados por outras pessoas. Daiane, nas nossas aulas de monitoria, na graduação, ela sempre trazia os cordéis, eu ficava ouvindo, eu disse, nossa, fui eu mesmo que fiz aquele cordel, e eu faço ali na hora, naquela ligeireza toda, e sai uma belezura, sabe, gente? Isso é de uma satisfação, é de uma gratidão tremenda. A gente reconhecer que a gente tem essa potência, que a gente tem essa capacidade. E como é que nós podemos fazer isso? Pelo esforço diário. Eu não nasci fazendo cordel. Foi uma ocasião excepcional, né, que eu me prontifiquei a fazer cordel. E eu nem sabia de nada de rima, nem de métrica, não sabia de... Gente, eu não sabia de nada de cordel, eu só fui casando as palavras, casando. Tinha um radialista, né? Nossa, gente, eu falando assim, e enche o peito de saudade, uma nostalgia que dá de tudo que foi vivenciado na graduação, sobretudo no programa Agreste Rural. A gente foi parar no rádio
e depois meus pais ouviam o programa Agreste Rural, aí tinha um momento cantando e proseando com as gêmeas Vieira, aí a gente entrava e a gente saía divulgando para o sítio todo que a gente ia estar num programa de rádio. Isso é orgulho, né? Um orgulho, uma construção, uma aprendizagem. São as nossas conquistas. Né? E tudo isso pela arte da escrita, pela arte do estudo, pela arte da leitura. Somente só. Não foi um passe de mágica, né? Não foi, mas é um processo que a gente vai construindo, e à medida que a gente vai construindo, a gente vai se transformando, vai galgando, vai conquistando, vai buscando esse ser mais, né? Passando adiante. Escrevi sobre quê? Pero, por outro lado, não é possível escrever sobre lo que não se sabe. Por isso, é fundamental que eu seja sobre que vai escrever, isto é, que delimite o campo de minha búsqueda, que tenha clara minha pergunta e mais ou menos clara minha resposta. Sim, trabalhar estas exigências com ele orientador e ou la orientadora. Sim, ele estudo de uma bibliografia básica que cerque me tema é impossível escrever la tesis. Né? Aqui Freire está dizendo o seguinte, que não é possível a gente escrever sem saber o quê, sobre o quê. Né? Por isso é fundamental que a gente saiba sobre o que vai escrever, que a gente delimite bem o campo, né, da nossa busca. Né? Um exemplo, ser mais em Paulo Freire. Esse campo está bem delimitado? Eu conseguiria fazer uma busca em 10 obras de Paulo Freire para identificar o que é ser mais para Freire? Será que eu conseguiria? Né? E aí, depois que eu cerco bem o meu tema, né, eu preciso, juntamente, ver uma bibliografia, ou seja, as referências que me dão embasamento, que endossam o meu conhecimento sobre o tema. Eu não posso estar divagando, né, como um dito popular, escrevendo para preencher linguiça. Não posso. Né? Eu preciso ter argumentos suficientes para fazer a defesa da tese. Certo? Adiante, querida, por gentileza. Bom, gente, e essa é para finalizar, né? Freire vai nos dizer: quem é mais importante? Ele é assessor ou ele é aprendiz? Ou seja, quem é mais importante? O orientador ou o orientando, né? Bom, Paulo Freire diz o seguinte: de qualquer maneira, tenderemos que reconhecer e hasta destacar a importância da persona do orientador e da orientadora em el processo de la orientação. A importância do estímulo em que ele orientando recebe do orientador, a repercussão em ele orientando de gesto pouco cortés com ele orientador, maltrata ele trabalho dele orientando. Por último, ele orientando é uma persona como ele orientador. Persona que sente, que sofre, que sonha, que sabe e pode saber, pero que ignora, que precisa de estímulos. É persona e não cosa. Gente, ou seja, não há para Paulo Freire hierarquia entre orientador e orientando. É preciso que haja aquela relação de afeto, de respeito, de confiança, para que o orientando possa fluir nos seus escritos. E o orientador seja capaz de lhe dar o suporte, os subsídios, né, necessários para que o orientando avance, e não ao contrário. Entende? Então, aqui a gente finaliza
a 16ª carta, e eu gostaria, né, vocês já foram se posicionando no chat, eu gostaria que se alguém quisesse levantar a mãozinha, se posicionar, fique à vontade para que a gente possa, assim, avançar. Aqui, Niedia, reforça o que foi dito sobre a questão da escrita, né? Nossa, Niedia, foi um processo corrido, né? Aparecida Fernandes fala, né, refletindo sobre o que nos diz Paulo Freire, sobre o papel do orientador de textos acadêmicos, percebe que este deve respeitar ao máximo o processo de escrita do orientando, procurando compreender, dizer dele a partir do espaço-tempo que promove o seu discurso de uma forma que apresente significado e sentido para a temática que está defendendo, e não direcionar o dizer do orientando para que ele próprio pretende dizer fora da realidade e sentimentos daquele que orienta. Né? Esse respeito ao estilo autoral, né? Aí, Anne, acredito também que é imprescindível valorizar a escrita das crianças desde a mais tenra idade, ensinando-lhe a pensar e não a copiar perfeito. Acredito Kaline, isso, Niad já tem experiências formidáveis, né? Niad já trouxe para nós na última aula sobre democracia, e ela falou aí desse posicionamento do estudante, né, das crianças. Perfeito. Pois é, Niedia, bem isso. Bom, Kaline diz, né, lembrei de uma professora no segundo período que não quis me orientar sobre uma temática. Recuei e adentrei em outra área no TCC e dissertação, mas no doutorado voltei à temática que queria no começo e defendi a tese sobre. Olha que coisa linda, né? Exatamente, gente. A gente só não supera a dificuldade se a gente fugir dela, mas se a gente enfrentá-la, a gente supera, né? E aí, Sejane vai falar da importância de dar autonomia ao orientando, que também é importante, né? Pois é, gente. Então, assim, vejam que Freire vai nos orientar em ser orientando e orientador, né? E qual que é o nosso papel? Aliás, qual que é o exame, o autoexame que a gente faz da gente mesmo neste movimento, né? Nesse processo, certo? Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? A gente pode ir se encaminhando para a outra carta. A 17ª carta, pode passar, pode falar, aliás, vai retomar o que está posto mais ou menos na 15ª, certo? Então, por onde começar, né? Ou seja, por onde começar? Preguntar é assumir a posição curiosa de quem busca. Não há conhecimento fora de la indagação, fora de la asombro. Por outro lado, quem pergunta deve comprometer-se ou está comprometido já com o processo de la resposta, tanto como espera que se comprometa aquele ou aquela a quem se pergunta. Né? Ou seja, Freire vai dizer que é preciso que a gente possa assumir a curiosidade da busca, certo? E que não há conhecimento fora da pergunta, não há. É por isso que, seja artigo, seja TCC, seja monografia, tese, seja o que for, a gente tem que ter uma pergunta que oriente a nossa curiosidade, né? Então, Freire vai dizer que quem pergunta deve estar comprometido com a resposta, que ao mesmo tempo já tem uma resposta, né? Ele quer apenas ouvir do outro a confirmação. E se porventura a confirmação não vier, ele tem que estar aberto também para entender esse processo e esse posicionamento, né? Ou seja, cada sujeito tem um modo de ver, um modo de perceber, um modo de compreender. Portanto, cada ponto de vista é uma vista de um ponto. E aí, passando adiante, por gentileza.
Bom, ele vai fazer Paulo Freire vai fazer a reflexão de 4 perguntas que foram direcionadas a ele, certo? Portanto, nesta carta, o sonho da libertação e a luta contra a dominação se embasa em responder 4 problemáticas que chegaram até ele, né? Quais são as perguntas? ¿Cómo explicar los altos índices de fracaso entre los estudiantes de color en las sociedades que se consideram progressistas? Ou seja, como explicar os altos índices de fracasso entre os estudantes de cor nas sociedades que se consideram progressistas? Olha que pergunta, né? A outra pergunta: ¿pueden los oprimidos realmente trabalhar como autênticos sujeitos em programas progressistas com ele opressor? Né? Podem os oprimidos realmente trabalhar como sujeitos autênticos em programas progressistas com o opressor? Como explicar que perdurem posições discriminatórias de la classe, de sexo, de raça, em uma sociedade que se diz progressista? Como explicar que perdurem posições discriminatórias de classe, de sexo, de raça, em uma sociedade que se diz progressista? La prática educativa libertadora pode erradicar manifestações do poder discriminante de la classe, de la raça, del sexo dentro de uma sociedade progressista? Né? Ou seja, a prática educativa libertadora pode erradicar manifestações do poder discriminante de classe, de raça, de sexo dentro de uma sociedade progressista? Vejamos o que Freire responde, por gentileza, Manu. Dominación versus liberación. Es la discusión de la dominación y de la liberación como procesos contradictorios y no mecánicos. No existe experiencia de dominación que no produza en los y las que dominan y en los y las que son dominados posiciones y actitudes, formas de valorar, de ler el mundo, contrárias umas às outras. E isso já foi posto quando nós nos mencionamos sobre a questão das incoerências, das contradições, né? E que Freire vai dizer que a questão da libertação, da dominação e da libertação são processos contraditórios e não mecânicos, né? E que essa experiência de dominação, ela não se produz somente nos que dominam, nos que são dominados, posições e atitudes, né? Portanto, a forma de valorização, a forma de ler o mundo contrárias é que vai fomentar essa dominação versus a libertação. Adiante. Gente, vão se posicionando, certo? E aí, na primeira resposta, né, o que é que Freire traz para nós pensarmos, né? Como podemos superar a dominação para ser livres? El nuevo hombre e el nueva mujer jamais serão resultados de uma ação mecânica, sim de um processo histórico e social profundo e complexo. O novo homem nasce pouco a pouco, va haciendo-se, no hace hecho, né? Ou seja, o novo homem e a nova mulher são resultados de uma ação, jamais são resultados de uma ação mecânica, mas sim de um processo histórico e social profundo e complexo. E que o homem e a mulher, pouco a pouco, né, eles vão se fazendo, porque eles não nascem feitos, certo? Então, a questão de sermos sujeitos livres é um processo de conquista, né? E Freire diz, por outra parte, nenhum sonho democrático, nem sequer ele socialista, pode alimentar em si o ideal de santificação de los hombres
e de las mujeres. Y el de ser más es sí a su vocación histórica. Sin embargo, por lo mismo que es una vocación y no un signo o un destino seguro. Tanto puede ir consolidándose en la lucha por la libertad, como puede desorientándose, crear ou intensificar a desumanização existente. Certo? Porque esse sonho pela democracia, ainda que seja socialista, né, ele não vai alimentar a santificação de homens e mulheres. Ou seja, esse ser mais não é uma condição de santidade, de santificação. Não se trata disso. Certo? A condição de ser mais é uma vocação que é construída histórica e socialmente. Também não é uma sina e nem tampouco um destino dado. Não se trata disso. Né? A luta pela liberdade, ela vai se consolidando pouco a pouco, se os seres humanos assim se projetarem para serem sujeitos mais, para serem sujeitos livres. Do contrário, a desumanização pode ir também sendo construída e aprofundada. E como é que essa desumanização ela é construída e aprofundada? Ela vai sendo construída e aprofundada nas relações antagônicas, nas relações extremistas, nas relações de uns contra os outros, nas relações de quem acha que para ser mais é preciso humilhar o outro, na condição de quem acha que pode fazer tudo e faz sempre o melhor, em detrimento do outro, e assim sucessivamente. Né? E aí, gente, quando eu estava me debruçando sobre essa carta, me veio à memória do meu pai, porque não bastava a gente obedecê-lo, a gente tinha que fazer do jeito que ele queria. Né? E o danado era isso, né? Como é que a gente vai fazer uma ação que tem que ser do gosto dele, ao modo dele, sendo que a gente não é ele? Percebe? Então, isso é um absurdo, né? Isso é uma barbárie, entende? Isso é uma dominação absurda do processo da criatividade do outro, do processo da libertação, do processo da autonomia, do processo do engajamento, e assim sucessivamente, né? Indo adiante, como explicar os altos índices de fracasso entre os estudantes de color em las sociedades que se consideram progressistas? Aí Freire faz um debruçamento, né? Eu trouxe aqui apenas alguns fragmentos, e ele diz o seguinte: na medida em que a ideologia racista solo é combatida em el papel, em que os discriminados se sentem importantes e casam importantes para apelar à lei, os estudantes de color continuam em uma luta desigual para garantizar suas pautas de eficácia. Né? O que Freire está dizendo aqui? Freire está dizendo que a ideologia racista, ela só é combatida num papel, entende? E que por causa de ser apenas num papel, as pessoas, né, que são discriminadas, elas se sentem impotentes ou quase impotentes para apelar à lei. Afinal, a lei é feita por quem? Né? Aí a gente nem precisa adentrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos para problematizá-la, né? Qual é a sua origem, de onde advém, tererei, 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 certo? Então, o Freire nos diz que os estudantes, né, continuam em uma luta desigual para garantir suas pautas. Percebem? No campo da educação, se não fossem as cotas, por exemplo, né, a política das ações afirmativas, como deshomogeneizar a branquitude da universidade, certo? Então, Freire continua dizendo aqui, ó, pero me parece que se hace menester insistir, hasta com rabia,
em dois pontos óbvios. Primeiro, el fracaso de los jovens estudiantes negros, el éxito del poder racista dominante. Segundo, el fracaso de los jóvenes estudiantes negros no es responsabilidad de ellos, sino de la política discriminatória contra eles. Percebe? Isso é muito sério. É muito sério mesmo. As questões de racismo, de preconceito, de discriminação que as pessoas negras sofrem, elas não cabem na ótica, né? Elas não cabem na ótica de uma pessoa branca. Não cabem. A dor de uma pessoa negra, né, só é sentida pela própria pessoa negra, com gestos simples, como você está andando na rua e se deparar com uma pessoa negra e guardar a bolsa, coisa do tipo, tentar cortar a rua, e assim sucessivamente. Estar no elevador e sair porque tem uma pessoa negra no mesmo elevador. E assim são atitudes, são ações cotidianas muito simples que denotam o racismo, o preconceito, a discriminação, que é estrutural, lastimavelmente, né? Então, como nos contrapor contra tudo isso? E não basta apenas os papéis, a lei, né? É preciso que a gente realmente nasça de novo, como Freire vai trazer essa metáfora da ressurreição, né? Freire diz que nós precisamos passar pelo processo da Páscoa, morrer para ressuscitar novos homens e novas mulheres, com posicionamentos, com formas de pensar, com atitudes outras. Adiante, por gentileza. ¿Pueden los oprimidos realmente trabalhar como autênticos sujeitos em programas progressistas com ele opressor? Né? Freire responde o seguinte: não importa se realiza com uma tacta exploratória, violenta da classe dominante, ou é assumida contraditoriamente por quem se apresenta como progressista. A prática opressora é incompatível com el sonho e com a prática progressista. Ou seja, não há como. Né? Não há como. Aí tem outra tática. Lá, a subjetividade democrática exige maior radicalidade ética. Não pode hacerse de la vista gorda frente a nenhuma forma de discriminação. Desde este ponto de vista, para os progressistas trabalhem ombro com um indivíduo autoritário, antidemocrático, é manifestar que os progressistas se envolvam reacionários e, por lo tanto, que ele projeto deje de ser progressista, o que ele autoritário se convierta em la luta progressista. Ou seja, aqui nas palavras de Freire, né, quem trabalha com um opressor ou se torna opressor ou cativa o opressor para que ele se torne progressista. Das duas umas. Né? E aí tem a questão de trabalhar pela sobrevivência, pela necessidade, mas com uma estratégia de superação, assim como os povos indígenas, um exemplo. O casamento dos povos indígenas com os europeus foi uma estratégia de sobrevivência. E assim sucessivamente, né? Outra hipótese, que é enquadraria em el espírito de la pergunta se pode verificar em las situações em que uma pessoa democrática, por uma questão de sobrevivência, trabalha em e não com uma equipe de racista. Ela sabe, então, quando e como sanar seu mal-estar. Né? Então, o mal-estar em que uma pessoa está trabalhando com um opressor, em que a pessoa é progressista, né, visa a sua transformação, ela vai trabalhar para o sujeito,
e não com o sujeito. E assim é uma estratégia de superação do status quo, né? Indo adiante, como explicar que perdurem posições discriminatórias de classe, de sexo, de raça, em uma sociedade que se diz progressista? Freire diz o seguinte: em primeiro lugar, uma coisa é o discurso oficial da sociedade sobre si mesma e outra é sua prática social. Ou seja, a contradição. Ele retoma novamente a incoerência entre o que se diz, o discurso, e entre a prática social. E aí ele diz, o discurso oficial também tem seu valor histórico por um lado e por outro, e principalmente para os progressistas que não só podem, sino que deverão usá-lo em sua luta, utilizá-lo em el sentido de mostrando a incoerência entre este e a prática social, demandar a crescente diminuição entre o que se predica em el discurso e em los que se realiza em la prática. Seria muito menos difícil para as chamadas minorias limiar seus apreciadores entre si em um exercício político diário e lutar unidas, que conseguir seus objetivos lutando cada uma por seu lado debilitadas, né? Portanto, Freire reforça que o discurso oficial ele tem um valor histórico e social e que os progressistas não só podem usar o discurso, mas como devem lutar a favor dessa aproximação, que o discurso se torne uma prática efetiva, né? Que lutar contra essa incoerência. E aí ele diz o seguinte, que seria muito menos difícil para as chamadas minorias se elas lutassem não entre si, mas em um exercício político diário, que elas lutassem unidas para conseguir seus objetivos, lutando juntas e não isoladamente, né? E que isso tem a ver com a questão do ser mais. Veja que esta carta ela retoma algumas questões que estão postas na 15ª carta. Adiante, por gentileza. Estamos finalizando, viu, gente? A prática educativa libertadora pode erradicar manifestações do poder discriminante de classe, de raça, de sexo dentro de uma sociedade progressista? Esto es parte del sueño de la libertación, de la búsqueda permanente de la libertad, de la vida, de la superación processual de todas las formas de discriminación. La educación crítica desocultadora tiene un papel indiscutible en este proceso. La práctica política de mujeres y hombres maduros que reconociendo criticamente o papel e a necessidade de la unidade em la diversidade, também é si uma prática pedagógica é indispensável para a luta contra a dominação. A luta por uma democracia menos injusta, mas eticamente cimentada, também é uma obra de arte que nos chama e nos espera. É assim como uma educação libertadora pode ajudar no processo de la superação de las manifestações do poder discriminatório. Também é a medida em que se preparem agentes políticos para a intervenção transformadora de las estruturas políticas e econômicas do Estado. Portanto, gente, o sonho da liberdade, né, da busca permanente da liberdade, da vida, da superação de todas as formas de discriminação, né, está acionada em uma educação crítica. E que a prática política de homens e mulheres que se reconhecem criticamente, né, o seu papel é de perspectivar a necessidade da unidade na diversidade, ou seja, unidade e não separação, e não hierarquização, não verticalização, né? E aí vai ter uma prática pedagógica que é indispensável
para a luta contra a dominação. E que a luta pela democracia menos injusta, mais ética, é também uma obra de arte que nos chama e que nos espera. E a educação libertadora ela pode ajudar nesse processo de superação das manifestações do poder discriminatório. E nós precisamos, gente, ter pessoas, né, agentes políticos para a intervenção transformadora das estruturas políticas e econômicas do Estado. Então, é preciso que a gente tenha uma educação popular que mobilize a base para que nós tenhamos agentes políticos que possam intervir em prol das transformações que a gente deseja. Adiante, por gentileza. Bom, gente, para finalizar destas cartas, qual é a mensagem que fica para você? Gostaria que vocês respondessem aí no chat, né? Então, eu concluo com um poema de Fábio de Mello, onde ele diz assim: vim a ser. Eu procuro por mim. Eu procuro por tudo que é meu e que em mim se esconde. Eu procuro por um saber que ainda não sei, mas que de alguma forma já sabe em mim. Eu sou assim, processo constante de vir a ser. O que sou e o que eu ainda serei são verbos que se conjugam sob a áurea de um mistério fascinante. Eu me recebo de Deus e a Ele me devolvo. Eu sou o que sou. Aliás, movimento que não termina, porque terminar é o mesmo que deixar de ser. Eu sou o que sou, na medida em que me permito ser. E quando não sou, é porque você eu não soube escolher. Então, esse poema do padre Fábio de Mello, que hoje não é mais padre, né, já evoluiu, culmina com essas cartas de Paulo Freire, onde ele nos instiga o tempo todo a escolhermos a ser mais, né, a escolhermos a ser melhores estudantes, melhores professores, melhores colegas, né? Estarmos nesse processo constante de busca para a superação das desigualdades sociais. Exatamente, Serjane. Bom, gente, caso vocês queiram falar, fiquem à vontade. Eu peço desculpa por ter sido um pouco aligeirada, mas hoje, para dar conta do nosso calendário, nós tínhamos essas 3 cartas, né? E aí essas cartas elas foram trabalhadas tais como os fragmentos que me tocaram, né? Não li apenas uma vez, li, reli, transli, né? E pensei em como trabalhar aqui com vocês, e o que deu para fazer foi o que foi feito, né? E eu agradeço para que vocês possam, inclusive, né, e me ajudando, né? Aliás, a gente aqui, nesse movimento, a gente está aqui nesse processo que Freire nos convida, né, de estabelecermos um ambiente de confiança, uma relação respeitosa, uma relação afetuosa, para que todos nós possamos ir na direção desse ser mais, que é uma grande incógnita, né, que para ser mais nós precisamos, inclusive, de determinadas virtudes, né, de construir, obter essas virtudes e, evidentemente, pô-las na prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que não é fácil, né? Não é fácil a gente estar lidando diariamente com as incongruências, com as contradições, com as incoerências, e etc, e etc, e etc, mas a gente precisa ser resistente e lutar, né? Lutar por essa liberdade, lutar pela emancipação, pela transformação e, sobretudo, lutar para sermos mais, né? E é esse desejo que eu desejo para mim e para vocês, que todas e todos possamos ser mais e que possamos ter aí uma semana maravilhosa de reflexões, de saberes, de partilhas e, sobretudo,
de comunhão, ok? Se alguém quiser falar, dizer alguma coisa, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou dar uma lidazinha aqui no chat, que eu não consegui dar enquanto eu estava falando, ok? Alguém quer falar? Serjane, Manu, Daiane, Jeová, Iane, Ana, Ricardo, Karine, Aparecida Fernandes, enfim. Bom, gente, eu agradeço. Não havendo ninguém que queira falar, até que então não se posicionou aqui, a gente pode ir se encaminhando para os finalmente, não é isso? Bom, gente, vou encerrar a gravação. Jeová, quer falar, meu querido? Só dizer boa noite e dizer que você tá com tudo no espanhol, viu? Aí. E assim, Tudo para melhorar, né, amigo? Porque a minha leitura não está muito essas coisas, não. Aí vamos, é assim que a gente aprende. exatamente, é muita ousadia, né? É muita ousadia. É arriscar o risco de se colocar e ler no espanhol, que era você lendo aí, eu aqui no português, traduzindo. Uhum. Se fosse, eu estava. Mas, assim, achei muito encantador a carta, né? Uma carta que serve para gente que vive esse mundo da universidade, né? Não tem como você estar no grupo de pesquisa sem pensar essas relações orientador e orientando, né? E como que a gente se coloca, né, numa condição de forma democrática e não antidemocrática ou impositiva, né? Então, é um texto que, entre tantas coisas, o que eu queria destacar é essa parte, né, dessa relação que se constitui com a pesquisa, que é uma relação pesquisa, sujeito, objeto, pesquisador, orientador, orientando, e uma construção que isso transforma a gente, né? Depois que a gente passa por uma pesquisa de começo, meio e fim, um outro nosso é possível, né? A gente se constitui nisso. E quando essa relação orientador-orientando se dá de forma democrática, as experiências que eu tive de orientação foram muito nessa linha da minha orientadora, dizer, não, vai seguindo aí, eu assumo de fato esse papel orientador. Então, isso nos cresce muito, e é a luz freiriana, né, o debate que foi estabelecido hoje. Então, era isso que eu queria estar trazendo como destaque, né, ressaltar isso mais uma vez, certo? Muito bem, Jeová Miguel, agradecida, muito obrigada pelas suas contribuições. É sempre bom ouvi-lo e vê-lo, tá bem, meu querido? Bom, gente, então, um abraço, fiquem com Deus, um cheiro no coração de vocês e vamos ficando por aqui. Gratidão, tchau, tchau, uma ótima semana.